Bom dia, meus ratões! Tudo bom com vocês? Uma obra nova pro canal. Eu pensei em tirar umas férias aí, mas eu lembrei que eu sou pobre. Nesse manhwa, nosso protagonista é o Satoru Gojo, de tão forte que ele é. Resumindo, é um mundo onde tem os demônios que precisam ser parados. Dessa vez não é reencarnação, nem volta no tempo, mas ele vai ter a companhia de uma bela dama nisso. Nossa história já começa com Jorginho levando um novo cliente para sua pensão. O Cleitinho vendo o local, fala que parece que ninguém mora nele faz uns 40 anos. Jorginho manda ele não se preocupar, o local é limpo, só custa R$900 o aluguel. Assim que ia fechando a porta, já faz uma cara de assassino. Manda o Cleitinho baianar um pouco no seu quartinho novo. Já começa a comemorar por ter conseguido alugar o seu quarto. Fala que ainda bem que não encontrou a velha Coroca, já que ela fica falando que o quarto é assombrado, mas não acredita nessas coisas, isso nem existe. Atrás dele já aparecem duas mãos com a unha grande. Enquanto isso, o Cleitinho tentando tirar aquela soneca de boa. Começa a dar uma chuva legal na sua cara, mas o bicho está tão cansado que ele nem liga pra chuva. Mas na sua frente, uma mão com os dedos tudo torto vai aparecendo. Uns relampaguinhos ficam caindo sem fazer nada. Na frente do Cleitinho tem um monstro cabeludo das pernas finas. Jorginho fala que tinha desmaiado depois de cair da escada. Acorda com uma cara medonha na sua frente. Já toma um susto pensando que é um monstro. O policial fica perguntando se ele viu quem deu uma rasteira nele. Jorginho fala que não sabe, só sentiu uma mão nas suas costas. Fica perguntando por que a velha está lhe encarando. A velha pergunta se ele só pensa em dinheiro, porque ele levou alguém para aquele quarto. Jorginho manda ela não acreditar nessas coisas. Isso não existe. A velha pergunta como ele tem coragem de falar isso, já que o garoto que estava no quarto morreu por culpa dele. No lado de fora tem alguns calvos fofoqueiros apenas olhando. Nosso prota chega dizendo que não sente uma aura nem energia demoníaca. Vai ter que usar sua técnica da visão negativa dourada. Com essa habilidade ele consegue ver através das paredes. Fala que a investigação não está indo muito bem, mas se fosse fácil, não teria nem interesse nisso. Fica surpreso, sai do seu modo espiador. Um garotinho fala que viu aquele movimento que ele fez. Vai mostrar os movimentos ninja que ele conhece. Manda ele não piscar nem por um segundo. Já começa a fazer todos os selos do Naruto. E usa o seu estilo água, jutsu das grandes catarradas. Quando vai olhar pro lado, não tem mais ninguém assistindo. O prota lá dando pirulito fala que isso nem foi um jutsu. As técnicas dele são taotismo. Fala que já está procurando esse bicho faz dias, mas se ele não quiser ser encontrado, nem mesmo sua visão dourada pode achar seus rastros. Tudo que pode fazer é criar um plano para fazer ele sair, e depois disso pode dar uma boa surra nele. No outro dia de tarde, um gato gordo. Jorginho dizendo que o Cleitinho morreu de ataque cardíaco. Não tem como ter sido culpa dele. Já fica todo corado com uma cara de safado. Uma garota do Pikachu já aparece, dizendo que quer alugar o quarto assombrado, porque ela é uma streamer, quer fazer uma live no local. Assim que entra no quarto, já prepara sua janta muito difícil de fazer, miojo. Debaixo da sua mesa já vem uma mãozinha. Quando a mão ia pegar as canelas dela, ela se levanta da mesa, dizendo que esqueceu de algo. Da sua mochila, ela tira uma foto do Jungkook. Do nada, a luz do quarto se apaga sozinha. Uma risadinha fica saindo do armário, mas a Pikachu é burra e vai perguntar quem tá no armário. Dentro do armário, tem só um olhinho verde aparecendo. O Chupacu de Kiev aparece aos poucos. A Pikachu já abre a porta na força do ódio e já prepara sua mochila, dizendo que chegou a vez dela de brilhar. Um pombo já vai saindo resmungando. A Pikachu já prende seu pombo no armário. O monstro fica pedindo pra sair. Pode pegar a doença do pombo. Lembra que tem a força e já quebra a porta na bicuda. O pombo já fez o seu trabalho de não fazer nada e volta pra mochila. A Pikachu falando que o pombo dela pode fazer qualquer monstro aparecer. Mas no caso o bicho já tinha aparecido, mas tudo bem. O monstro vai saindo todo quebrado e feio e falar que vai comer ela viva. Já vai abrindo um bocão de lobisomem pidão. Mas já toma um tapão na cara do Pikachu. Depois toma um soco. Ela manda ele parar de incomodar os vizinhos.
fala que não consegue se mover bem por causa dessas bolas de carne. O bicho feio fica perguntando quem ela é. A Pikachu fala que esqueceu que estava atuando. Já faz o anel de quem assiste no ar e manda o anel desfazer a transformação. O Prota fala que é o Tang, um caçador da cidade de Lusang. Pensou que ele fosse um demônio da luxúria, por isso estava disfarçado de garota peituda, mas ele tem uma boa habilidade de se esconder, mas o poder de ataque não presta. Poderia ter acabado com um dedo, mas quis brincar um pouquinho. O monstro fala que agora vai ter que encontrá-lo de novo, mas não consegue se esconder e começa a pegar fogo. O Prota fala que seu quarto pombo pode fazer qualquer monstro revelar sua verdadeira identidade. O monstro nem espera o resto da explicação e já tenta sair correndo, mas assim que toca na foto do Jungkook, pega um choque. O Prota fala que ele é muito fraco, um mero talismã fez ele voltar para a verdadeira forma, mas como esperado era apenas um pirralho. O monstro feio continua feio, mas agora pequeno. O Prota já mete o dedo na testa dele, mandando ele ficar arrogante agora. O pequeno feio fala que não pode ir embora, ela ainda não voltou. O Prota comete o erro de perguntar quem era. Nessa hora o monstro pequeno faz uma redação do Enem, dizendo que foram descobertos e caíram numa armadilha. Mas uma velha cega salvou ele, mas ela caiu e ficou sem se mexer por alguns dias. O Prota muito puto, manda ele parar com a história. Já puxa o seu telefone que consegue identificar os monstros. O resultado da pesquisa é uma espécie extinta. O Prota fica rindo, dizendo que um espírito extinto vai valer muito dinheiro no mercado negro. O pequeno feio já fica imaginando como é que vai ser as coisas. Já fica chorando, dizendo que não quer morrer. O Prota fala que mesmo valendo muito, não vai vendê-lo. A velha cega não vai voltar mais, mas como uma boa pessoa, não vai deixar ele sozinho. O novo nome dele vai ser Xião. Assim que o Xião aceita o seu nome, o Prota já pega uma Pokébola e captura ele. Xião fica dizendo que não deveria ter confiado em humanos. O Prota coloca o resultado da sua missão como uma falha. Enquanto isso, em outro local, umas pessoas cavando encontram um vaso velho com uma aura muito suspeita ao redor. Um bigodinho fica falando que só vão saber o que é quando abrirem. Vê umas marcas, mas falou que deve ter sido uns cachorros que devem ter mordido. Assim que tira a tampa do vaso, digamos que ele fica um pouco sem vida. Enquanto isso, em outro local, uma entregadora do iFood na chuva fica acelerando sua CB500 no meio da água sem nem saber de nada, mas acaba batendo numa parede invisível. Sai rolando pelo chão com muito estilo. Jogada no chão, fica se perguntando se bateu em alguma coisa. Na frente dela tem um pedrador invisível. Nesse mesmo dia de manhã, sua tia mandando a Han acordar porque já é meio-dia. Pergunta onde está a ajuda que ela prometeu dar quando mudou de casa. Ela deveria ter vergonha de ficar parasitando na casa dos outros. Han fala que não pode ficar aqui por muito tempo, deve pedir para ficar na casa de outra tia, mas se conseguir um pouco mais de dinheiro, vai encontrar aquela mulher de novo e vai fazer ela pagar por ter ido comprar cigarros. A tia dela continua reclamando, mandando o marido fazer alguma coisa. Não aguenta mais sanguessugas. Escutamos apenas alguns roncos do quarto. O tio dela manda ela sair, já que a tia já foi embora. Manda ela não se magoar, deve ser a menopausa. Ela pode ir tomar um banho para tomar um café. Han fica de boa lavando o dente, escovando a cara, mas brechando pelo buraco da porta estava o tio dela. Han já sente uma energia ruim. O tio dela está quase colado nas suas costas. Ele fala que chamou ela, mas ela não ouviu. Veio apenas pegar um fio dental porque queria limpar os dentes. Já fica falando que o cabelo dela é cheiroso e agora ela ficou bem grande depois da puberdade. E como está ficando até tarde na rua, não deve estar fazendo coisas puras. Pode dar mais dinheiro, mas só se ela obedecer suas vontades. Han fala que de todos os tios, pensou que ele fosse o melhor. Já usa sua técnica esmagamento de pervertido. Vai embora dizendo que vai ter que achar outro local para ficar. Mas do lado de fora, fala que deveria ter comido antes de sair. Vê uma família feliz tomando café da manhã. Já fica triste lembrando que não tem pai. Fala que deveria dar duro para conseguir juntar dinheiro. Seu primeiro trabalho é tirar umas fotos como espanador. Seu segundo trabalho é no meio de café com os pervertidos. Seu terceiro trabalho é como entregadora do iFood, enquanto o Prota só comendo x-salada. A Han já vem passando com sua motoquinha. Nessa hora a bússola do Tang começa a ficar pitando. Pi, 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 pi. O Prota fala que isso é um sinal de mau presságio. Seu mestre já lhe disse que uma pessoa com mau presságio, a morte dela será inevitável. O Prota pensativo,
diz que está muito longe, não tem como localizar. Todos têm seu destino, não poderia fazer nada mesmo, mas seu celular começa a ficar vibrando e uma nova missão de ranquear aparece. Ficar rindo dizendo que hoje está com muita sorte, pode ganhar uma graninha. Os outros trabalhadores começam a se juntar. Alguns ficam perguntando cadê o pessoal que estava cavando aqui. Na frente do pote velho só tem alguns uniformes jogados no chão. Todos ficam perguntando por que as roupas estão ali. Dentro do pote uma lama preta fica borbulhando. Alguns ficam curiosos, dizendo que tem algo lá dentro. Eles vão chegar mais perto para dar uma olhada. Um negócio pretão começa a aparecer aos poucos e o pote vira uma arma e começa a disparar um laser. Todos os pedreiros já ficam cegados de medo. E em cima do pote aparece um bicho magrelo com vários pregos no corpo. Todos já ficam com medo e começam a sair correndo. O bicho magrelo fala que ninguém vai embora daqui não. Já usa o seu poder do Scorpion e começa a sugar todo mundo. Ele gosta muito de futebol, fazendo uma bola de pedreiro. Faz todo mundo desaparecer, sugando tudo, deixando só a roupa. Já fica com seus olhos brilhando e seu corpo começa a se regenerar aos poucos. E já vira um monstro boladão com os RGBs. A múmia fica perguntando por que ele se tornou isso. Começa a se lembrar aos poucos de quando enfiaram pregos na marretada. E no meio da plateia tem um garotinho rindo da sua cara. Começa a tentar tirar os pregos que estão na sua costa. Fala que esses pregos estão lhe impedindo de absorver energia direito. Sente que alguém está chegando. Já saca o seu poder de clarividência para prever o tempo. Tô zoando, ele usa para expandir seu poder para longe. Já vê o Tang vindo com um sorrisão na cara. A múmia fala que não sabe quem é, mas seu instinto lhe diz para fugir agora mesmo. Como não tem força por causa dos pregos desse corpo, não dá para lutar. Já que tem que encontrar aquela pessoa, não pode morrer aqui. A dor e o sofrimento que ele passou todos esses anos vai devolver em dobro. Para alguém que não conseguia andar, ele sai voando com a intenção de pegar uma kill. Mesmo que leve 10 mil anos, vai encontrar aquela pessoa. Mas não olhou para o lado quando atravessou a rua e foi atropelado pela Han. A múmia fica falando que só viu uma luz. Parece que foi emboscado por alguém querendo lhe caçar. Mas a mulher caçadora sofreu mais ferimentos que ele. No céu, o Tang continua voando até agora. A múmia fala que a pessoa poderosa ainda está atrás dele. No seu estado atual, não vai vencer em uma luta. Não vai ter outra escolha além de fazer aquilo. Já começa a se desfazer e entra no corpo da Han e começa a se fundir completamente com ela. Tang, depois de voar por todo aquele tempo, só agora chegou no pote. Fala que chegou tarde, precisa achar o monstro rápido. A Han, que estava ferida, já se levanta e vai embora andando. Só que já está com uma aparência completamente diferente. Enquanto isso, na sala de controle de missões, a comandante Long perguntando o que o Tang está fazendo que não terminou a missão. Parece que não vai ter escolha, além de chamar aquelas pessoas do mundo para lidar com isso. Uma loirinha já vem gritando, dizendo que em 3 minutos os cidadãos vão virar churrasco. Long manda ela entrar em contato com os protetores agora mesmo. Enquanto isso, a Han pensa que está no circo, cuspindo fogo. Do lado dela já aparecem 2 protetores. Os 2 ficam brigando, dizem que não acreditam que vieram aqui apenas por causa de um espírito demoníaco. Mu Xiang manda seu parceiro tomar cuidado, já que o alvo é uma múmia. Da Xiang fala que faz centenas de anos, então vai testá-la. Já vai indo pra cima com seu dedo de tesoura, mas a Han já mete uma joelhada na cara dele. Ele já aprende a fazer um reverso. Han já fica perto do Mu Xiang, falando que ele parece um pouco mais forte do que o outro. Do nada ela já pega uma distância e começa a cuspir todas as almas que tinha absorvido. Aí voltamos um pouco para antes, quando ela estava apenas caminhando. Um gato que ia passando do seu lado fala que é muita sorte encontrar uma múmia que apareceu a cada centenas de anos. Já está fraca, pode ser uma chance. Se conseguir consumi-la, pode ficar muito mais forte. Já vem pra cima com sua pata de gato. Han, com apenas um dedo, faz seu corte vertical. Digamos que o gato fica meio dividido com a sua escolha. A múmia fala que depois de virar essa mulher, conseguiu se livrar dos pregos. Já dá um pulão dizendo que precisa testar seu corpo novo num local cheio de pessoas. Já vai pro meio da cidade e fica perguntando quanto tempo passou preso naquela urna. Tem muitos prédios e pessoas que se vestem de formas indecentes. Acha que são descendentes daquele cara, então vai garantir que toda essa linhagem termina. Já vai preparando sua boquinha de sugar e começa a puxar uma de todo mundo. Aos poucos a Han vai acordando
acordando, se perguntando quem está soltando fogos de artifícios. A múmia fica se perguntando como a garota ainda está consciente. Han fica se perguntando por que não consegue se mexer. A Mu Xiang fica perguntando por que ela cuspiu todas as almas fora. Não sabe qual é o objetivo dela. Da Xiang caído no chão, falando que ela é bem rapidinha. Mu Xiang fica dizendo que chegou a vez dele de testar. A múmia fica falando que precisa de mais almas. Começa a tomar o controle do corpo da Han de novo. Mu Xiang dá um golpe de espada, mas ela tem o poder de gelo. A múmia não é burra e quebra o gelinho. Já fica gritando, dizendo que não podem lhe deter. Mu Xiang já vai pegando uma distância. Da Xiang já vem aparecendo atrás dela, mete um porradão, dizendo que os direitos são iguais. Mu Xiang já começa a fazer uns espetos de terra. A múmia fica pensando que agora ferrou. Quando os espetos iam acertar, já usa uma gosma preta para se proteger. Todos os espetos acertam em cheio. A múmia fica dizendo que esse ataque é uma piada. Com essas habilidades insignificantes, nunca vão conseguir derrotá-la. Da Xiang fica falando que já terminou as preparações. A múmia fica dizendo que não consegue se mover. Da Xiang ativa seu selo duplo da terra. Aos poucos, a múmia vai perdendo sua consciência. Da Xiang fala que só pode segurar por 2 minutos. Fica perguntando o que esse bicho passou para ser tão forte assim. Mu Xiang fala que ela deve ter uns 1000 anos de fortalecimento. Mesmo estando inconsciente, já está em um estado de hibernação protetiva. Vai ser impossível fazer qualquer coisa com ela assim. Long já fica perguntando como está indo a batalha. Mu Xiang fala que as almas já saíram do corpo dela, mas não serão capazes de retornar, já que eles subjugaram a múmia sem que ela morresse. Com aquela proteção só podem derrotá-la se tirarem o selo, e mesmo que derrotem ainda vai demorar um tempo, mas se as almas ficarem muito tempo fora, ela já sabe as consequências. Long fica mordendo o dedão e fica perguntando se não tem outra forma. Mu Xiang fala que tem uma forma, usando o exílio. Long demora pra entender, já abre um olhão. A loirinha de boca aberta diz que deve ser aquele maldito selo divino. Ouviu de alguns colegas que o quartel-general tem um misterioso item que selou vários demônios. Aquele lugar é conhecido como o Terceiro Mundo. Pensativa, diz que precisam pedir do quartel-general. A comandante nem pode fazer isso. Long, poucas ideias, já manda eles fazerem isso de uma vez. A loirinha já fica nervosa e pergunta se ela não tem que avisar os superiores primeiro. Long fala que as vidas são mais importantes. Depois ela assume a culpa. Mu Xiang já começa a preparar o seu selo do Naruto. Uma luzinha começa a ficar brilhando no céu. O prota continua voando desde aquela hora ainda. Fala que outra calamidade maligna apareceu na mesma direção. Não acha que isso seja uma coincidência. Mu Xiang fica só olhando sua obra de arte. Do céu já vai aparecendo uma boca de largato gigante. E ela começa aos poucos a sugar tudo. A múmia começa a subir como se estivesse sendo sequestrada por um ET. Os fios do prota vão tudo parar nas costas da Han. Fica se perguntando se o bicho era tão forte que tiveram que usar o exílio. Mas tem certeza que já viu aquela garota em algum lugar. Fala que ela é a motociclista sexy que viu na estrada. Usa sua visão dourada. Fala que a alma da garota se fundiu com o espírito demoníaco, então ela ainda é uma meio humana. Isso mexe um pouco com sua cabeça. Pode ter uma chance de fazê-la ficar viva. Pode ir para aquele mundo ter alguma diversão. Todos já ficam se perguntando se o Tang ficou doido da cabeça. O prota já vai indo com seus olhinhos brilhando. O largato continua chupando tudo. O prota consegue entrar no último segundo. A loirinha fica perguntando se tem como tirar ele de lá. A Long fala que a técnica secreta pode apenas banir. E antes dele nunca houve casos de humano entrando naquele local. Mesmo se ele sair de lá vivo, vai ter a certeza de matar ele pessoalmente. Ela fica treinando os golpes que vai usar. Enquanto isso, no mundo maldito divino, um pombo fica falando que a porta finalmente abriu. O dia tão esperado chegou. Passou anos comendo, todo esse treino foi a preparação para esse dia. Quando o Sai vai massacrar uma cidade inteira para sua vingança. Assim que é chegando perto da luz, digamos que ele fica meio derretido literalmente. Sobra apenas o seu olho e fala que consegue se regenerar enquanto um órgão continuar existindo. Vai ter um dia que ele vai ser o primeiro espírito a sair desse local, mas acaba caindo em um belo rosto. O prota, poucas ideias, já amassa como se fosse um mosquito, fica se perguntando se era uma mosca. Fala que a garota deveria estar por aqui, mas atrás dele já aparece um pumba vermelho. O pumba fica falando que faz tempo que não sente o cheiro de um humano, tá com uma vontade de comer um. O prota fala que ele deve saber onde a garota está então. Os chifres da múmia vão aos poucos sumindo. Han já se acorda dizendo que vai se atrasar para a entrega.
começa a se lembrar de uns fogos de artifícios e fica procurando os machucados, mas não tem nenhum. Fica andando como se não tivesse amanhã e não se lembra de um local assim onde morava antes. O largato que estica o seu pescoço já tenta uma mordida nela. Pumba fica pedindo para poder falar um pouco. Com alguns machucados, diz que não adianta ir para aquele local, já que faz muito tempo que o humano apareceu aqui. Com certeza, mesmo ela sendo meio humana, várias hordas de espírito vão atrás dela. Fica um pouquinho nervoso, dizendo que eles também não estão numa situação muito boa. O prota manda ele não se preocupar, que isso ele resolve depois. O largato já ia dando um bocadão no seu lanche, mas a Han usa seus reflexos e desvia da mordida. Ele passa direto e entra de cabeça no chão. Han fica se perguntando como fez isso, mas tem certeza que sentiu algo passar por ela. Outro largato do pescoço comprido aparece. Han já fica toda assustada e fica perguntando que bicho todo nojento feio é esse. Já sai correndo dizendo que aquilo tentou lhe comer. O largato já pula na frente dela, mas de costa pra ela. A Han fica olhando as costas dele e começa aos poucos a perder sua vontade. O largato fica mostrando seu shape em V. Han começa a se lembrar de quando era uma criança chorona, mas depois de um tempo seu pai ficou doente. Sua mãe se tornou a fonte de renda da casa e depois de 3 anos o seu pai melhorou, mas isso não durou muito tempo. Seu pai ficou pior ainda. A sua forte mãe não conseguia mais sorrir. Ela só voltou a sorrir quando ficou com outro homem e chamou ela para abandonar o pai para sempre. Han ainda ficou pedindo para o pai fazer alguma coisa, mas não adiantou. E 1 ano depois de ser largado, seu pai faleceu. E depois de ficar sendo jogada pelos parentes que não gostavam dela, decidiram deixar ela com a mãe. Mas escutou uma frase que ela nunca esqueceu. Antes de se verem, ouviu de alguns tios que o novo marido dela tinha falido e ela parecia muito magra, e vendo isso todo o seu ódio desapareceu. Nunca quis nada, apenas queria ouvir que ela estava arrependida de ter deixado eles. A única coisa que sua mãe lhe disse era para ela ir embora, que não tinha dinheiro para ela. Depois de ouvir isso, não conseguia mais nem se lembrar de como ela parecia. Naquele dia entendeu que no mundo dos adultos tem uma coisa mais importante do que amor: o dinheiro. Jurou que ficaria rica e nunca mais iria chorar na vida. Começou a trabalhar com 15 anos para botar seu plano em ação. Conseguiu viver com seus tios lhe dando ódio e trabalhou vários dias sem parar, mas ficou se perguntando se isso realmente ia valer a pena. Mesmo fazendo tudo aquilo, ainda continuava sozinha. Fica se perguntando pelo que estava vivendo esse tempo todo. Mesmo se morresse, não teria ninguém que ligaria para isso. O largato, vendo aquela história triste, já prepara outra mordida, mas acaba tomando um socão no meio da fuça, e aqui vemos ele tomando outra porrada de outro ângulo. O prota fica rindo, dizendo que ainda bem que ela está viva. Han continua chorando igual uma maluca. O Pumba fala que vai aproveitar o momento para fugir. O céu começa a ficar brilhando de novo. O prota pergunta por quanto tempo o portal vai ficar aberto. O Pumba fala que talvez o tempo de fazer um café. O prota fala que ainda tem 2 minutos para brincar. O largato começa a mostrar seu shape mais uma vez. O Pumba fica rindo, dizendo que a costa dele pode causar ilusões. Depois de ficar paralisado, ele não vai conseguir lutar. O prota já mete um tapão no largato, perguntando o que ele pensa que tá fazendo, e dá um socão, mandando o bicho nojento não ficar respirando perto da sua cara. Os outros monstros que estavam seguindo começam a chegar perto. O prota manda a garota ficar atrás dele, sem se mover. Chegou a hora do seu entretenimento. Já começa a liberar seu poder, falando que no mundo real tem que ficar se limitando, porque seu poder é muito destrutivo, mas nesse local é diferente, pode fazer o que quiser. Já prepara 3 bolinhas no seu dedo, mas esse ataque foi o suficiente para acertar todos os monstros no local. Todos ficam torrados, igual churrasco queimado. O prota fala que isso é muito gostoso, mas chegou a hora deles voltarem. Diz que olhando ela de perto, ela até que é bonitinha. Já pega ela no colo, falando pra segurar forte, que vão voar um pouquinho. Pumba fica dizendo que ele é um monstro, nem precisa de talismã para usar suas habilidades. Enquanto isso, umas pessoas de longe ficam só observando. Uma chifruda fica perguntando se deveria dar uma olhada. A raposa fala que ninguém deve sair de perto do Lorde. Dentro da caverna tem uma pessoa presa no cristal. Do lado de fora, o largato continua com a cabeça pro lado de fora também. Long continua treinando seus movimentos mortais. O prota já vai saindo, dizendo que vai morrer se ela continuar apertando assim. Aos poucos, os olhos da Han vão ficando preto de novo. Assim que os dois caem no chão, Da Xiang fica falando que
que foi difícil exorcizar isso e agora ele trouxe de volta. O Prota fala que fez um favor pra eles. Quando vai olhar pra baixo, já vê a Han transformada. Taca a mãozada na cara dela, fazendo acabar com a transformação. Mu Xiang fica dizendo que foi difícil segurar ela, mas ele com apenas um tapa fez isso. O Prota manda eles olharem bem como ela é uma humana agora. Da Xiang fala que se um humano está envolvido, não podem se meter nisso. Acha que o Tang tem uma habilidade ocular capaz de ver a alma das criaturas vivas, mas ser capaz de cultivar essa habilidade tão novo, ele não deve ter um passado normal. O Prota fica nervoso, dizendo que a garota tá babando. Já escuta uma voz muito puta chamando seu nome. Long fala que ele tem 3 minutos pra voltar, ou já sabe as consequências. O Prota pede pra ela ficar calma, que vai explicar tudo. Já botam a Han com um tubão na boca. Um guardinha fala que todas as almas já voltaram, mas mesmo assim tiveram um total de 100 baixas na área de construção. Long fica braba dizendo que ele pegou o caso, mesmo assim 100 pessoas morreram, mas acha que se não fosse por ele poderia ter sido bem pior. O Prota fala que foi o mais rápido que pôde, mas o bicho parecia sentir ele chegando e deve ter encontrado a garota na sua fuga, mas acha suspeito que os protetores não conseguiram sentir que ela ainda era uma meio humana. Fica se gabando dizendo que deve ser o melhor caçador da cidade, mas agora só vai depender deles para saber se ela é humana ou demônio. Jorginho fica tentando tirar o sangue, mas sua agulha não aguenta. Fala que já usou a mais grossa, mas não tem jeito. Cleitinho já puxa uma furadeira, mandando deixar isso com ele. Jorginho fala que algumas coisas estão normais, só precisam olhar o sangue. Long fica dizendo que olhando assim parece normal, mas do nada as células começam a ficar verde e o binóculos queima. Jorginho fala que o sangue sofreu uma mutação por ficar longe do corpo. O local ficou todo destruído. Long fala que apenas uma gota já fez aquilo tudo. Jorginho fala que quando ela está dormindo, o corpo dela é humano, então a conclusão que chega é que ela é uma meio humano. O Prota fala que agora entende, ela não foi possuída, mas sim se juntarem um só. Long fala que aquela gota de sangue já deixou ela em choque, mas ele conseguiu lidar com ela facilmente. Ele sabe que não pode deixar ela aqui, já que uma bomba relógio de rank S não pode ficar parada. A regra diz que demônios devem ser contidos no mundo reforçado, mas ela é metade humano. O Prota manda ela não dizer que está pensando naquilo. Long fala que ele ficou bem esperto. Antes dos superiores agirem, ela vai estar segura se ficar com ele. Prota fala que prometeu pro seu mestre que não ficaria com nenhuma garota. Long fala que é ela quem manda aqui. Vai tentar conversar com o mestre dele, ou ele prefere voltar para a montanha e ficar treinando. O Prota fala que um bom homem deve assumir a responsabilidade por suas ações. Long manda a loirinha chamar os guardas para tirarem a garota e não deixar ninguém dos outros departamentos verem. E manda o Tang não dizer para ninguém que ele foi para aquele mundo. E os dois vão ficar 24 horas juntos por dias. O Prota vai indo embora, se perguntando por que sente que vai sofrer. A loirinha vai perguntar se está tudo bem. Long fala que o Tang fica bem. O poder que ele mostrou até agora não é nem 10% da sua verdadeira força. A loirinha fica falando que talvez ele acabe matando ela sem querer então. Long fala que precisam cuidar de tudo. Sente que dias difíceis ainda vão chegar. O Prota do lado de fora fala que foi uma pena. Os fios da calamidade que estavam nas suas costas se quebram. Long fica ligando pro mestre do Tang. Ele fala que se ela ligou para dizer que o discípulo dele entrou e saiu do seno supremo e agora vai viver com uma garota possuída por um ghoul, ele já sabe. Long fica perguntando como ele sabe de tudo isso. O mestre Li fala que se nem soubesse disso, nem teria deixado ele sair da montanha, até porque ele é o líder mais poderoso até o momento. Long desliga o celular toda bravinha. Uma tartaruga chamada Song fala que já vem servindo a organização por 5 gerações. Ele não está preocupado com o Tang causando problemas no futuro. O mestre Li fala que todos têm seu próprio destino, ninguém pode controlar isso. Como está feliz, está na hora de dar uma caminhada pelo local. Song fala que os fios vermelhos que estavam no Tang sumiram. O mestre Li fala que é muito cedo para dizer isso, mas mostra que o Tang tem uma chance. Enquanto isso, Han acorda em um limbo. Atrás dela tem a múmia só olhando. Han fala que esse bicho foi o que bateu nela na chuva. A múmia começa a mexer só um dedinho e a Han acorda como se estivesse num pesadelo. Fica se perguntando onde está. Fala que alguém trocou suas roupas. Lembra que foi perseguida por um monstro nojento. Depois teve algumas lembranças terríveis. Se pergunta se o homem que lhe salvou existe ou foi apenas uma criação da sua cabeça. Ele era tão forte, com um sorriso bonito. Queria alguém assim para lhe proteger. Escuta umas batidas na porta. Prota já aparece só de toalhinha na frente dela. Han fica irritada dizendo que ele existe, mas não esperava que ele fosse um tarado. O Prota fica
fica bravo, perguntando se ela não está vendo que ele está escovando os dentes. Han já aproveita o vacilo e usa o seu golpe anti-pervertido. O seu chute faz um barulho bem alto. O prota fica de boa, perguntando o que ela pensa que tá fazendo. Ele salva a vida dela, mas é assim que ela retribui. Han fica se perguntando se ele tem bolas de ferro. Fala que ele não deveria ter dado banho nela. O prota fala que o mestre dele não deixa ele fazer essas coisas. Manda a pessoa que deu banho nela aparecer. Do banheiro vai saindo um orc enorme. O prota fala que foi essa orc fêmea que deu banho nela. Han fica dizendo que o monstro passou a mão no seu corpo. O orc fica triste e começa a chorar. O prota fala que mesmo parecendo grande, ela só tem 5 anos de idade. Pode ser estranho, mas entre os demônios, ela é considerada a mais mansa da espécie. Ela pode não saber, mas humanos e demônios coexistem nesse mundo e apenas pessoas normais não sabem. E agora ela tem um demônio no seu corpo também. Han fica tentando processar tanta informação em segundos. O prota fala que isso vai ser uma merda, pede para o orc explicar tudo. Depois de um tempinho o orc começa a explicação. Fala que os demônios já estão por aqui há muito tempo e os ruins tratam os humanos como se fossem comida. Mas muitos anos depois, humanos com poderes começaram a aparecer. Daí em diante os humanos conseguiram suprimir os demônios, mas não ficou assim, uma guerra começou e os humanos estavam perdendo. Por isso, como último recurso, o fundador selou grande parte dos demônios dentro do selo de Jade. Esse artefato foi chamado de Selo Supremo. Depois disso, os demônios que sobraram fizeram um pacto de coexistir com os humanos. Han fica perguntando do demônio que está preso dentro dela. Prota fala que ela disse isso na hora certa. Pede para ela se deitar na cama. Han já fica nervosa perguntando o que ele vai fazer. Prota fala que não sabe quantas vezes ele tomou a consciência dela, mas ela tem uma aura demoníaca muito forte no corpo. Se deixar ela assim, ela vai ser devorada pelo demônio que está no seu corpo. Han fica perguntando se ele vai usar algum feitiço. O Prota fala que nunca usou antes, então vai testar nela. Usa sua pistola de 4 dedos. A Han já acaba desmaiando. O Tang logo em seguida vai desmaiando também. O orc fala que nunca viu isso antes, mas os dois juntinhos parecem um bom casal. Han já acorda na sua mente pensando que está tendo uma paralisia do sono. O Prota fala que isso não é um sonho e o motivo dela não conseguir se mover é porque a consciência dela está desaparecendo. Se ela continuar dessa forma ela vai morrer, mas ela vai ficar bem se ele der um jeito naquele bicho antes dela desaparecer. A múmia fica só olhando essa conversa toda. O Prota fala que lutar nessa forma deixa ele excitado. A múmia fica só com um sorrisão na cara. O Prota fala que ela tem uma consciência própria, então os dois podem lutar. A múmia fica falando que pode sentir quem está lhe seguindo. Isso quer dizer que ele foi enviado pelo Boan. Se não falar onde aquele cara está, vai comê-lo. O Prota manda ele não falar algo estranho de novo, senão vai matá-lo. A múmia já manda uma voadora. Depois já vem preparando um socão carregado. E continua com seu sorriso na cara. O Prota fala que sempre diz, pode bater nas pessoas, mas não na cara. A múmia fica falando que ele parece ser uma pessoa comum, mas por que fica sentindo essa pressão absurda? O Prota fala que ele realmente de rank S para conseguir machucá-lo, mas chegou a hora de revidar. A múmia fica falando que ele pode ser forte, mas não pode esquecer que esse local é seu mundo consciente. Já usa seu ataque de agarrão por trás. Fala que ninguém pode fugir depois de ficar assim. Mesmo sendo forte, ainda pode machucar-lhe aqui dentro, já que pode fazer incontáveis clones seus. Se cada um desses clones acertar um soco, ele vai virar o pó. Manda seus Narutos atacarem, falando que ele veio pro local errado, já que aqui dentro ele é invencível. Assim que todos os clones estavam chegando perto, o Prota fala que isso são apenas uns clones chatos. Já se livra facilmente do agarrão por trás e começa a liberar uma grande quantidade de aura. Fala que estava fingindo porque estava animado para ver como ele ia lutar, mas tudo que ele mostra é esse clone depois dele levar um soco na cara. Ficar puto falando que pensou que ia ter uma luta boa. A múmia fica falando que ferrou, manda seus clones recuarem. Todos os clones já tentam sair correndinho. O Prota já pula com uma cotovelada em todo mundo. A múmia fica nervosa dizendo que todo o seu exército foi destruído. O Prota pergunta cadê os clones que iam transformar ele em pó, e cadê o cara que era invencível. Agora vai mostrar para ele uma lição. Só dá um peteleco supremo. A cabeça da múmia foi para o espaço, mas aos poucos ela vai se recuperando. O corpo da Han começa a voltar ao normal. O Prota fala que ela deve imaginar o recipiente de selamento naquele bicho. E pode ser qualquer coisa, já que o tempo dele está acabando, mas precisa ser rápido. Han fica nervosa dizendo que não sabe o que fazer. Ou uma bolsa, ou um frasco, ou qualquer coisa. O Prota fica sem acreditar, perguntando se isso é realmente sério. O que ela fez para selar a múmia foi um batom gigante.
Mas assim que o corpo dela vai sumindo, a verdadeira múmia estava escondida atrás desse batom e acabou.